Muito bem, o ex-presidente presidiário, até algumas horas atrás, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou a cadeia nesta sexta-feira, como vocês viram, após decisão da Justiça. O juiz federal Danilo Pereira Júnior determinou a soltura imediata do petista, preso há 19 meses na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A decisão, publicada às 16 horas e 15 minutos desta sexta-feira, ocorre após o resultado do julgamento do STF nesta quinta, que barrou a permanência na prisão de condenados em segunda instância, como é o caso de Lula. A soltura não significa o fim do processo do triplex de Guarujá, pelo qual Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente vai aguardar em liberdade o julgamento de recursos ainda pendentes no STJ e no próprio STF. Lula ainda tenta a anulação do processo, argumentando que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha a imparcialidade necessária para julgá-lo. E ele falou ali que se pegar o Dallagnol, se referindo ao procurador Deltan Dallagnol, então coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, e o próprio Moro, bater um no outro no liquidificador, não é 10% da honestidade que ele, Lula, representa para o país. Esse é o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez atacando os integrantes da Lava Jato. Falou que caráter e dignidade não é coisa que se compra em feira, em bar, que aprendeu tudo na vida como analfabeta, que morreu analfabeta, citando o caso da mãe dele. Quer dizer, aproveitando ali para fazer toda a sua exploração demagógica, Augusto Nunes, da pobreza que ele sempre fez, enquanto no poder, no governo, beneficiou os ricos, os milionários, os bilionários com grandes esquemas de corrupção, do qual foi beneficiário, como comprovaram 3 instâncias. Juiz Sérgio Moro na primeira instância deu a decisão, 3 juízes no TRF4, desembargadores, por unanimidade, confirmaram a decisão na segunda instância. Depois teve a decisão no Superior Tribunal de Justiça e negativa de habeas corpus, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus preventivo, lá no Supremo, único lugar em que o placar foi apertado, mas foi 6-5 contra a concessão do habeas corpus preventivo para Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou passando um ano na cadeia. Augusto Nunes. Olha, Felipe, ele mostrou que está com boa memória. Ele lembra até dos tempos em que foi pobre, né? Ele é rico há muito tempo, como já antecipou o Felipe, ele fantasiado de pai dos pobres, agiu como mãe dos ricos e hoje é milionário. Milionário. É uma vaga lembrança aí os tempos em que ele não tinha dinheiro. É bom registrar o seguinte: nesta sexta-feira ele saiu da cadeia favorecido pela decisão de ontem do STF. Ele deixou de ser presidiário, mas não deixou de ser um condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Portanto, solto, ele continua o mesmo bandido que ficou na prisão modelo ali, que era a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, e descumpriu, já ao sair, 2 promessas. Primeiro, ele disse que só deixaria a cadeia quando ficasse reconhecida a sua inocência. Não ficou. Ele continua culpado, tanto que pode fazer essa discurseira toda aí, que é a mesma desde 2002, no mínimo, que não adianta nada. Ele pode fazer essa discurseira, mas ele continua sem poder ser candidato. Ele é ficha suja, vai ficar mais suja ainda a ficha, e é claro, agora vai demorar muito mais a decretação da prisão, porque houve a sessão do Supremo que proibiu o começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Ele vai recorrer ele vai usar milhares de recursos, vai recorrer a advogados aí pagos em dólares por minuto, para chegar a uma idade em que não se prende mais ninguém e escapar da cadeia, mas não do prontuário. O prontuário vai acompanhar o tempo todo, e quero ver ele fazer esse discursinho aí para uma plateia não domesticada. Desde 2005, repito, Lula não dá uma entrevista para jornalistas independentes. Desde 2007, quando levou uma vaia exemplar na abertura dos Jogos Pan-Americanos, não enfrenta plateias independentes e livres. Portanto, é um homem que vai falar para o público dele, não tem a menor chance de ser candidato a nada,
vai continuar sendo o dono do PT que sempre foi, fora ou dentro da cadeia. José Maria Trindade, boa noite. Suas considerações sobre esse primeiro discurso do Lula fora da cadeia. Salve, muito boa noite, Felipe, boa noite, Augusto. Olha, era inevitável, né? A gente falava aqui desde o início de que esse julgamento no Supremo Tribunal Federal era um jogo de cartas marcadas e que tinha o objetivo esse aí, essa história, na verdade, mal contada, porque é verdade, Augusto, você tem toda a razão. Ele está sendo solto não é porque foi inocentado, está sendo solto não é porque a justiça descobriu qualquer possibilidade de erro no processo, mas por uma decisão esquisita do Supremo Tribunal Federal, que decidiu abrir a porta do inferno e jogar o cumprimento da pena para depois do não sei quando. Não há como prever agora quando uma pena será cumprida, porque esse transitado em julgado é só depois dos últimos pedidos no Supremo Tribunal Federal. E aí ninguém sabe exatamente como será. E, inteligentemente, é sim um animal político, a gente tem que admitir. Lula faz esse rodapé, essa conversa toda, para passar a impressão subliminar de que ele está sendo libertado por uma justiça, ou seja, a justiça reconhecendo que ele estava preso ilegalmente. Não, ele continua um condenado, e condenado em 3 instâncias, também no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que ainda analisa um pedido da sua defesa. Lula é rico. Para se ter uma ideia, 8 milhões de reais foi a declaração de renda dele, de propriedade, à Justiça Eleitoral, quando ele colocou aquela candidatura falsa, que todos sabiam que ele não poderia ser candidato. 8 milhões. Só o seguinte, que ali estão declarados apartamentos, por exemplo, de 30 mil reais, que nós já comentamos aqui que qualquer um, de olho fechado, compraria pelo dobro ou pelo triplo do valor declarado à Justiça Eleitoral. Lula não pode ser candidato, não pode. Ele é um ficha suja, condenado em tribunal colegiado, ou seja, já na segunda instância, sem contar o STJ. Lula não pode ser candidato. Lula é um condenado em segunda instância e está inelegível. Mesmo assim, por uma destas falhas na legislação, ele vai mesmo, como promete aí, rodar o país e perseguir as pessoas, que isso é uma perseguição, e fazer discurso para os seus candidatos. É impressionante. Eu acho isso um zombar da justiça. Eu acho que é escarnear sobre o direito das pessoas ao fazer um discurso assim na porta da cadeia, que ele não considera cadeia. Veja bem, ele não citou que estava preso, ele disse que estava numa sala da Polícia Federal. É verdade, estava numa sala da Polícia Federal, não enfrentou a cadeia. Olha, Augusto e Felipe, o processo continua, estão lá todas as provas, o triplex já está nas mãos da Justiça, foi leiloado, né? E as provas lá da OAS são muito claras de que o apartamento foi reservado para ele, e uma reforma fora do normal, com valores astronômicos, foi realizada exatamente para puxar o saco do defensor ali no governo, e que tinha uma conta corrente corrupção. Isso tudo está neste processo, fora os outros processos que virão. Mas é uma página triste da história. É uma página triste porque ele poderia sair de cabeça erguida, reconhecendo os crimes que cometeu e fazendo o processo normal de todos, que é a progressão de regime, né? Como todo preso. Esse é um discurso artificial e olha que ele sabe muito bem lidar com isso, viu? Pois é, Zé Maria Trindade, e lembrando aqui que o Lula disse, aspas, a partir de agora eu estou indo para São Paulo, tenho um encontro amanhã com o Sindicato dos Metalúrgicos, depois as portas estarão abertas para que eu possa percorrer esse Brasil, fecho aspas. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
foi aquele lugar onde ele fez um grande circo, uma grande baderna antes de se entregar à Polícia Federal, porque quando o TRF4, o Tribunal de Segunda Instância, mandou prendê-lo, o juiz de primeira instância tem de executar a ordem do Tribunal de Segunda Instância. O juiz, no caso, era o Sérgio Moro, então ele deu um prazo para que o próprio Lula se entregasse até às 17 horas do dia seguinte, que era uma sexta-feira. O Lula foi lá para o sindicato, ficou refugiado, cercado por militantes petistas, passou do horário desse prazo de entrega, passou das 17 horas, a Polícia Federal estava lá em volta, houve toda uma negociação para que ninguém fosse ferido naquele tumulto, e quando a Polícia Federal ameaçou responsabilizar o Lula por toda aquela baderna, ele acabou se entregando, feito um cordeirinho, saiu ali andando no meio da militância, como se fosse, querendo posar de um herói do povo, mas entrou no camburão e foi para a cadeia. Tomou lá um chá de cadeia, mas os ministros que ele próprio indicou para o Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, ajudaram a soltá-lo com os votos, principalmente o voto decisivo do Dias Toffoli, depois de um empate em 5-5 no plenário do STF, contra a prisão em segunda instância. Repito, pela enésima vez, porque para não deixar a narrativa mentirosa que os petistas estão fazendo circular desde já. Essa soltura não quer dizer que o Lula é inocente. Pelo contrário, ele é considerado culpado pela primeira instância, pela segunda instância e pela terceira instância, culpado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Quer dizer, favorecimento a uma empreiteira de contrato público com a Petrobras em troca de pagamento de propina. Então a empreiteira fatura bilhões e dá alguns milhões para os políticos que ajudam essa empreiteira a obter esse grande benefício de maneira absolutamente ilegal. E foi sob a forma e as reformas do triplex no Guarujá, assim como houve o caso do sítio de Atibaia, no qual Lula já foi condenado em primeira instância, e que está talvez voltando para a estaca zero em razão justamente de uma outra decisão do STF, que não gostou da abertura de prazo simultâneo para as alegações finais de réus delatores e não delatores, inventou uma regra inexistente de que os réus não delatores, como é o caso do Lula, tinham de falar somente depois das alegações finais dos réus delatores. Então a defesa entrou lá com pedido para que esse processo, que já estava na segunda instância, voltasse mais uma vez para a primeira, para que a defesa do Lula pudesse falar depois das alegações finais dos réus delatores. Então essa é a situação nesse momento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e agora respondendo ao mesmo processo em liberdade. Quer dizer, os recursos continuam aos tribunais superiores e ele, se o caso transitar em julgado e ele não conseguir ser declarado inocente, acabará voltando para a cadeia. Só que essa hipótese, nesse país comandado por aqueles ministros que a gente viu ontem no Supremo Tribunal Federal, fica cada vez mais distante. Algo a acrescentar, Augusto? Sim, esse carnaval temporão aí não dura muito não, quer dizer, fica mesmo barulho. Agora o Lula vai percorrer o país mobilizando os movimentos sociais, o povo. Não vai acontecer nada. Ele vai fazer outra caravana porque ele odeia o trabalho. Vai ficar aí circulando com os seus devotos pelo Brasil e não vai acontecer nada, porque também chegou a hora da verdade, né? O Lula vai se meter numa eleição e vai ouvir o que é. Ele vai ouvir o que é. Ele vai pela primeira vez, ele já não enfrenta, repito, multidões independentes que não sejam amestrados há muito tempo. Quero ver ele encarar agora candidatos que vão vão dizer que ele é ladrão, continua ladrão, saiu da cadeia pela misericórdia do Supremo Tribunal Federal, mas continua um condenado em terceira instância, tem explicações a dar, roubou muito, tem o Petrolão, quebrou a Petrobras, agora ele vai ver o que é ser vidraça, que nunca foi. Não, conselho, ele vai continuar mandando, repito, no PT. Não se preocupem com a saída do Lula, porque agora veio o campeão de votos, cansou de perder a eleição. A última com o Haddad. O Haddad era o Lula e foi para o espaço. E diz a Folha que o PT está... Fala, Zé, quer continuar? É só para dizer, Felipe, que os ministros não gostam quando a gente diz que abriram a porta do inferno,
Tá aí o resultado, nem houve a necessidade do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, tomar a decisão, né? O juiz lá, Danilo Pereira, da 12ª Vara Civil Federal de Curitiba, é que tomou a decisão. E assim por diante, vários juízes vão tomar a decisão, já libertaram vários outros, né? Como o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB, José Disseu e Marcos Mendes, da Mendes Júnior e outros. Ou seja, o Supremo perdeu o controle, perdeu a mão ao fazer esse movimento jurídico tão grande para tirar da cadeia Lula. Não é uma inocência, mas tirou da cadeia.